Leitura Bíblica Anual 2022, dia 271, 14 de novembro, segunda-feira. Jeremias capítulo 26. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: fique no átrio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor todas as palavras que ordenei que você lhes dissesse. Não omita nenhuma palavra sequer. Talvez eles ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diga-lhes o seguinte: assim diz o Senhor: se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei, que pus diante de vocês, e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir, então farei com que este templo seja como Siló e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias, quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam, dizendo: você será morto. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que este templo será como Siló e que esta cidade será destruída e ficará sem moradores? E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Quando as autoridades de Judá ouviram isso, subiram do palácio do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram às autoridades e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vocês ouviram com seus próprios ouvidos. Então Jeremias falou a todas as autoridades e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra este templo e contra esta cidade todas as palavras que vocês ouviram. E agora corrijam a sua conduta e as suas ações, e ouçam a voz do Senhor, seu Deus. Então o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Quanto a mim, eis que estou nas mãos de vocês. Façam comigo segundo lhes parecer bom e reto. Saibam, porém, com certeza que, se me matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre esta cidade e sobre os seus moradores. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para anunciar-lhes estas palavras. Então as autoridades e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque nos falou em nome do Senhor, nosso Deus. Também alguns dos anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, de Moresete, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá mataram Miqueias? Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou o favor do Senhor, e o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinha falado contra eles? E nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, assim como Jeremias está fazendo. Quando o rei Joaquim e todos os seus valentes e todas as autoridades ouviram as palavras de Urias, o rei quis matá-lo. Mas Urias, ouvindo isto, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Joaquim enviou Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito e com eles outros homens. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram ao rei Joaquim, que mandou matá-lo à espada e lançar o cadáver nas sepulturas do povo simples. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu Jeremias, para que ele não fosse entregue nas mãos do povo, para ser morto. Jeremias capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faça cangas com tiras de couro e canzis e coloque-as no seu pescoço. Por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá, envie essas cangas ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser.
Agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoureiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia, porque eles profetizam mentiras para que vocês sejam mandados para longe da sua terra e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Também a Zedequias, rei de Judá, eu falei nos mesmos termos, dizendo: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sirvam a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que é que você e o seu povo morreriam à espada, de fome e de peste, como o Senhor disse que acontecerá com a nação que não servir o rei da Babilônia? Não deem ouvidos às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos, vocês e eles que profetizam essas coisas. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deem ouvidos às palavras de seus profetas que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira o que profetizam. Não deem ouvidos ao que eles dizem. Sirvam o rei da Babilônia e vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade se torne um montão de ruínas? Porém, se eles são profetas e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas, do mar de fundição, dos suportes e dos outros utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então farei com que sejam trazidos e devolvidos a este lugar. Jeremias capítulo 28. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur e profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estavam na casa do Senhor. Jeremias disse: amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem esta palavra, que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora seguindo seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: vá e fale com Ananias, dizendo: assim diz o Senhor,
Você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais selvagens eu entreguei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias. O Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Jeremias capítulo 29. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês, e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Vocês dizem: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nesta cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche entre todas as nações para onde os tiver dispersado. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas, e vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. Que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. A Semaías, de Neelão, diga que, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: em seu próprio nome você enviou cartas a todo o povo que está em Jerusalém, a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor o constituiu sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que, na casa do Senhor, você se encarregue de todo louco que quer passar por profeta, para lançá-lo na prisão e prendê-lo no tronco.
Então, por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que profetiza no meio de vocês? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: o exílio vai ser longo, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. O sacerdote Sofonias leu esta carta em voz alta para o profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: mande dizer a todos os exilados: assim diz o Senhor a respeito de Semaías, de Neelão. Visto que Semaías profetizou a vocês sem que eu o tenha enviado e fez com que vocês confiassem em mentiras, assim diz o Senhor: eis que castigarei Semaías, de Neelão e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Jeremias capítulo 30. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz uma criança. Por que, então, vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias. E nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, e também a Davi, que lhes darei como rei. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize, porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde o espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Porque assim diz o Senhor: a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave, não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você, e já não perguntam por você. Porque eu a feri como se você fosse um inimigo. O castigo foi cruel, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável. Por causa da grandeza de sua maldade e da multidão dos seus pecados é que eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que a devoram serão devorados, e todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que a saqueiam, porque restaurarei a sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo: é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime, e ele chegará perto de mim, pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso.